Nos próximos capítulos da novela Renascer, Inocêncio descobre que Teca é filho do pastor Lívio, além de outros dois segredos que envolvem o passado dos dois. Inocêncio irá duvidar da palavra do pastor, e após investigar o passado do homem, descobre uma grande mentira por trás da história contada por pastor Lívio. A essa altura da trama, o filho de Teca já terá nascido e será tarde demais. Inácia chegará no quarto e verá Teca fazendo uma coisa chocante. A 1 segundo de dar fim no pequenino, Teca diz: "Vou acabar com essa linhagem podre que herdei da minha mãe." Inocêncio chegará tarde demais. Maria Santa irá aparecer e fazer algo surpreendente diante dos olhos de Inocêncio. Deixa o like no vídeo para continuar assistindo ao resumo. E tudo deverá acontecer durante mais uma visita do pastor Lívio a Inocêncio. Inácia estará escondida, escutando tudo. Ela escuta quando o pastor diz: "Foi isso mesmo que aconteceu, Inocêncio. A minha mulher fugiu com a minha filha, fugiu com outro homem." Inocêncio pergunta se ele sabe para onde ela foi. O pastor irá mentir e dizer que não. Depois que ela se foi, nunca mais subi nada dela, nem de minha filha. A essa altura, já é uma moça, Sr. Zé Inocêncio. Inocêncio diz que pode ajudá-lo a encontrar a moça. Inácia verá pastor Lívio se esquivar e dizer que não. Inocêncio retruca: "Como assim, pastor? Se eu posso te ajudar, eu tenho um amigo delegado na capital que é capaz de achar uma agulha no palheiro." O pastor irá ficar sem jeito e diz: "Eu tenho até medo, Sr. Zé Inocêncio, que essa menina deve de me odiar, porque a mãe dela deve de ter feito a minha caveira, falado que eu não presto, deve ter mentido pra garota, quando na verdade eu sou um homem de Deus, um homem que jamais faria mal a ninguém nessa vida." Acreditando em pastor Lívio, Inocêncio diz que sim, que acredita nele. No entanto, Inácia ficará em dúvidas quanto à palavra do pastor. E assim que o pastor Lívio deixar a casa de Inocêncio, Inácia se aproxima e diz: "O senhor me desculpa, Sr. Zé Inocêncio, mas eu escutei a conversa todinha. Eu achei muito estranho o pastor não querer ajuda para encontrar a filha dele." Inocêncio diz: "Eu também achei, Inácia. Mas em todo caso, ele pode até ter razão. A filha dele já deve de ser uma moça feita, já tem sua própria opinião. E se a mãe dela encheu a cabeça, como o pastor Lívio diz, não vai querer saber dele nem pintado de ouro." Mesmo assim, Inácia diz que aí tem coisa. "Se eu fosse o senhor, eu chamava esse amigo delegado que o senhor diz que tem, para investigar, para ver se acha essa menina." Desconfiado, Inocêncio irá investigar o passado de Lívio e descobre 3 segredos chocantes do tal pastor. E assim que retornar à fazenda, Inocêncio chama Inácia e diz: "Você tinha razão, Inácia. Se você soubesse o que eu descobri, você ia cair para trás." Curiosa, Inácia pergunta o que foi que ele descobriu. E Inocêncio diz: "Foram 3 coisas inacreditáveis, Inácia. Inacreditáveis. Esse Lívio não é pastor, coisa nenhuma. É um farsante. E a mulher dele não fugiu com homem nenhum. Ele era um tremendo de um cachaceiro e batia na mulher. Por isso a mulher foi embora. Tem queixa dela e tudo na delegacia." Inácia pergunta quais são as outras 2 coisas que Inocêncio descobriu. Inocêncio revela a Inácia mais 2 absurdos que estão por trás da trajetória do pastor Lívio. Em choque com o que escuta, Inácia diz: "Minha Nossa Senhora, mas isso é muito grave, é muito sério, patrão." Inácia pergunta a Inocêncio o que ele pretende fazer a partir de agora. E Inocêncio fala: "Eu quero que esse tal pastor Lívio apareça por aqui que eu vou torcer as orelhas dele." Com alguns documentos em mãos, Inocêncio continua: "Isso aqui, Inácia, isso aqui é a prova de tudo. Assim que esse tal pastor aparecer por aqui, ele vai ver com quem tá lidando." Logo depois, Inácia irá conversar com Teca e escuta quando a moça diz: "A história que minha maninha contou que eu me lembro, Inácia, foi essa, de que meu pai batia nela e ela foi obrigada a fugir dele." Inácia arregala os olhos
ao escutar as palavras da boca de Teca e diz: Minha Nossa Senhora, mas será possível? Será que eu tô escutando isso? Intrigada, Teca pergunta o que ela está querendo dizer. E Inácia diz que não é nada demais, disfarça e sai de fininho. Procura Inocêncio e diz que a história de Teca é muito parecida com a história do pastor Lívio. Inocêncio diz: E o que você tá querendo me dizer, hein, Inácia? Que Teca é filha desse pastor que não é pastor nem aqui nem na China? Inácia diz que sim. É isso mesmo que o senhor ouviu. Pra mim, Teca tem grande chance de ser filha desse pastor. Ah, que tem. Inocêncio diz que só tem um jeito de saber se isso é verdade. Inácia pergunta qual. E o fazendeiro diz: A gente precisa pegar a certidão da Teca e ver qual é o sobrenome dela. Porque o sobrenome desse pastor sem vergonha eu já tenho aqui. Se acaso o sobrenome for igual. Se for igual, Inácia, Teca então é filha desse pastor miserável. Eu preciso, Inácia, que você espere Teca arredar o pé do quarto. Vá lá, vasculhe as coisas dela e tente achar o documento dela. Inácia diz que fará isso com o maior prazer do mundo. Inácia fica vigiando Teca. E assim que vê a moça sair do quarto, fala a si mesma: Prontinho. Agora eu vou descobrir se as minhas suspeitas são verdadeiras ou não. Inácia entra no quarto de Teca. Vasculha as coisas dela. Em uma gaveta acha a certidão da moça. Após analisar, Inácia diz: Minha Nossa Senhora, eu tava certa, muito certa. Inocêncio vai cair pra trás quando vê isso. Logo depois, Inácia entrega a certidão de Teca a Inocêncio. E ele, assim como Inácia, se depara com a verdade diante dos seus olhos. Minha Nossa Senhora, ela é filha desse desgramado mesmo. Dias depois, o pastor irá aparecer com a cara de pau e dizer: Eu vim em nome do Senhor, senhor Zé Inocêncio. Vim pedir uma ajuda a um povo que anda sofrendo muito pros lados de lá. Já sabendo de toda a falcatruagem do pastor, Inocêncio fala: E que ajuda é essa que o senhor precisa, pastor Lívio? Que ajuda é essa que você quer? O pastor diz: Eu tô com um povo, senhor Zé Inocêncio. Um povo passando necessidade, passando fome e frio. Eu gostaria de construir umas casinhas simples para eles terem um tetinho para morar. Inocêncio olha atravessado e diz: E de quanto nós estamos falando, pastor? Quanto que o senhor quer para ajudar esse tar povo aí? O pastor dá uma risadinha e diz: Não é muito não, senhor Zé Inocêncio. Uns 200 mil já seria o suficiente para construir uns barraquinhos. E pode deixar que eu vou comunicar a todos eles que essa ajuda veio do Senhor. Que dessa terra eu não quero ser exaltado, e sim só o meu bom Deus. E é em nome do meu Pai amado que eu te peço essa gentil ajuda. Novamente Inácia está escondida no canto, escutando toda a tramóia contada pelo tal pastor. Nessa hora Inocêncio mente: O senhor fique tranquilo, pastor Lívio, que eu vou lhe ajudar e vou lhe dar esses 200 mil. Mas antes a gente precisa ter uma conversa. Pastor Lívio abre um sorriso e diz: Em nome do Senhor eu te agradeço, senhor Zé Inocêncio. Nosso Pai Eterno vai ficar muito contente com a sua ajuda. E o povo que está precisando lá também. Acontece que Inocêncio não se aguenta e fala: Eu investiguei seu passado, pastor, e descobri que o senhor não passa de um falcatrua. Um falcatrua e dos grandes. Pastor Lívio pergunta do que ele está falando. E Inocêncio puxa um documento e mostra. Tá vendo isso aqui, pastor? É o tanto de ocorrência que tem contra o senhor. O tanto que o senhor batia na sua mulher. E o senhor mentiu que fugiu com outro. Pastor Lívio pergunta de onde ele tirou aquele papel. E Inocêncio explica que foi até a capital e falou com um amigo seu delegado. E que ele investigou e descobriu tudo aquilo lá. O pastor mente e diz que sua ex-mulher ia na delegacia fazer boletim falso contra ele. E Inocêncio diz que ele é um mentiroso e os dois discutem. Nessa hora Teca aparece e pergunta o que está acontecendo. E Inocêncio diz: Esse homem aqui que se diz pastor, Teca,
Não é pastor coisa nenhuma. Ele é seu pai, menina. Ele é o teu pai, Teca. Teca pergunta como assim. E Inocêncio fala: é o teu pai, Teca. Ele te abandonou quando você era bebê de colo. Você não se lembra desse traste. Pastor Lívio tenta manter a pose e diz que não é nada disso. Minha filha, eu procurei você por todos os cantos desse mundo, por tudo quanto é canto. A tua mãe me traiu, fugiu com outro e fez boletim falso de mim na delegacia. Essa é a história verdadeira, filha. Essa é a única história. Teca enche os olhos de lágrimas e sai correndo para o seu quarto. Inocêncio encara o pastor e diz: como o senhor tem coragem de mentir na minha cara, eu com esses documentos tudo em mãos? O senhor é um charlatão dos grandes mesmo. E ainda mais indignado, Inocêncio fala: já chega! Para de mentir na minha cara! Não foi só isso que eu descobri, pastor Lívio. Não foi só isso. Inocêncio puxa outro documento e diz que ali tem uma coisa ainda pior. Você brinca com o nome de Deus, mentindo, angariando ajuda, mas não ajuda ninguém, pastor. Você enganou até o Padre Santo. Lívio pergunta o que tem no outro documento. Inácia se aproxima e vê Inocêncio dizer: o senhor é um trambiqueiro, pastor. O senhor vive nas fazendas pedindo ajuda pros produtores tudo aí, dizendo que vai ajudar o povo, quando na verdade você não ajuda ninguém e embolsa tudo. Tá tudo aqui, pastor. Um monte de denúncia contra o senhor. Sem saída, o pastor Lívio acaba confessando todos os crimes. O senhor me pegou de jeito, senhor Zé Inocêncio. Realmente eu fiz tudo isso que tá aí. Eu lhe peço desculpa e prometo que a partir de hoje você é um homem muito melhor. Eu gostaria de saber se eu já posso ir. Se eu já posso ir me indo, que eu quero dar jeito em minha vida. De repente, Inácia e Inocêncio escutam o choro do bebê. Inácia e Inocêncio correm ver o que está acontecendo. Pastor Lívio vê Inácia e Inocêncio correr até o quarto de Teca. E sozinho diz a si mesmo: é agora que eu deito o cabelo daqui e sumo. Nunca mais esse senhor Zé Inocêncio vai ouvir falar meu nome nessa região. Enquanto isso, Inácia e Inocêncio chegam no quarto e se deparam com a porta trancada. Lá dentro o choro do bebê continua. E Inocêncio fala: Teca! O que tá acontecendo com meu neto? A essa altura da trama, Inocêncio já saberá que o filho de Teca não é filho de Inocêncio, mas mesmo assim irá o considerar como seu neto, a ponto de fazer uma besteira. Teca diz: eu vou acabar com a linhagem de minha mãe. Minha mãe não presta, me abandonou. Inácia irá dizer que pastor Lívio mentiu. Mesmo assim, Teca não irá dar ouvidos. E Inocêncio diz: se você não abrir essa porta, Teca, eu juro que boto abaixo. Teca dirá que é tarde demais. Eu vou acabar com tudo, senhor Zé Inocêncio. Com a minha vida e a vida desse pequenino. Eu fui rejeitada, fui abandonada. Inocêncio diz que o pastor Lívio é um mentiroso e que ele sim batia em sua mãe. Ele te abandonou, Teca. Ele batia na tua mãe. Desconfiada, Teca pergunta como ele pode ter tanta certeza. E Inocêncio explica que investigou o passado de Lívio e descobriu toda a farsa. Que pegou da gaveta dela a certidão e comparou com a do pastor. E pôde perceber que os dois têm o mesmo sobrenome. Teca irá até a gaveta e descobrirá que sua certidão não está mais lá. Enquanto isso, quase saindo da casa, pastor Lívio será pego por Damião, que diz: e ó, o senhor dá 2 passos para trás, que se der um para frente, já era pro senhor. Pastor Lívio irá implorar em nome de Deus: meu filho amado, eu te peço em nome de Deus que me deixe sair dessa casa, que eu tenho um compromisso para ajudar gente necessitada. Damião diz que dali ele não sai, a não ser que o senhor Zé Inocêncio permita. Tremendo de medo, pastor Lívio tenta comprar Damião. Se você me deixar sair daqui em nome do Senhor, eu juro que vou te recompensar com uma certa quantia em dinheiro. Um dinheiro que você jamais viu na vida, Damião. Damião irá dizer que nenhum dinheiro nesse mundo compra a lealdade dele com Inocêncio. Eu repito, pastorzinho, 2 passos para trás. Entra, se você tentar
tentar dar um passinho sequer pra frente, eu juro que aperto o dedo e espalho você por esse chão todinho. Sem saída, o pastor irá recuar. Enquanto isso, no quarto, Inocêncio bota o pé na porta. Percebe que o filho de Teca está bem e que ela está caída no chão. Ao ver o que ela fez em sua barriga, o fazendeiro fala: O que você fez com você, Teca? Pelo amor de Deus! Inácia se aproxima e diz que não há nada mais o que ser feito. E Inocêncio pede para Inácia tentar salvá-la, mas Inácia diz que não. Dessa vez não tem como salvar, senhor Zé Inocêncio. É tarde demais. Teca se foi. De repente, uma luz aparece e Inocêncio diz: O que será isso? Que luz é essa? Da luz surgirá Maria Santa. Ela se aproxima de Inocêncio e de Inácia e diz: Essa menina, Zé, que tá deitada nesse chão, ela tem o meu sangue. Ela é neta de minha irmã, neta de Marianinha. Inocêncio olha para Teca e diz: Mas agora não há mais nada o que ser feito. Ela se foi. Ela se foi. Inácia também lamenta a partida de Teca. E Maria Santa diz que ainda algo pode ser feito. Inocêncio pergunta como assim. E Maria Santa diz: Eu vou salvar a vida dessa menina. Ela merece ser salva, até porque sua trajetória é muito triste. E eu sei que você, Zé, vai ajudar ela a ter um futuro muito melhor. Teca será ressuscitada por Maria Santa, com um milagre jamais visto em todos os cantos. De volta à sala, Inocêncio verá alívio sobre a mira de Damião. Que bom que você pegou esse sem vergonha, Damião. Que agora chegou a hora do acerto de conta com eles. Teca irá aparecer também. Elívio pede: Por favor, minha filha, em nome de Deus, em nome do nosso amado Deus, salva minha vida e não deixa que eles façam nada comigo. Eu sou seu painho. Você é minha filha. Teca diz que não tem pai, que a única pessoa que teve foi sua mãe e que ele judiou bastante. O senhor Zé Inocêncio me contou toda a verdade. Eu tenho nojo de você, nojo de você. Damião diz que pode dar um jeito nele pra ela. E Inocêncio diz: Eu acho melhor, Damião, deixar a Teca decidir o que será feito com esse sem vergonha. E então, Teca, a gente leva esse sem vergonha pra cadeia? Ou Damião faz o que bem quiser com ele? Você decide. Teca pensa um pouco e diz: Se manhã deu parte dele, como o senhor disse, José Inocêncio, é sinal que ela queria ver ele preso. Então, esse desejo de minha mãe será feito. Pode levar esse sem vergonha pra cadeia. Poucas horas depois, Pastor Livre será algemado e levado para o Chilindró. Você gostou que Inocêncio investigou e descobriu a farsa armada por Lívio? Se sim, deixa um coraçãozinho para o pai de João Pedro. Aproveita e me conta qual é o seu personagem favorito da novela Renascer. Eu também peço que você inscreva-se no canal e clique no botão de gostei. E ainda tem mais novidades para você. Para assistir é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.